Salve, homens do Brasil, homens do mundo, movimento Seja Homem. Mais uma, a saga do mestre. Pessoal, deixa eu me ajeitar aqui. Mês de junho, mês de São João. É importante a gente estar sempre bonito. Como o grão é difícil. Bem, pessoal, vocês lembram que no vídeo passado eu falei a respeito da questão das Olimpíadas. Lembra aquele vídeo das Olimpíadas? Que eu fiz algumas mudanças na faixa referente ao trabalho com adolescentes e com os pais e com os próprios terapeutas. E naquele momento eu estava no 9º período de psicologia. Só que no segundo semestre, aí eu passei para o 10º período. E aí o seguinte, eu continuei atendendo durante o 9º período sozinho. Lembra o que eu falei para vocês? E o que acontece? Essa saga é muito importante para mim porque foi o final do 5º ano de psicologia, né? Completa-se 5 anos de curso, eu nunca tinha sido reprovado, né? E aí só estava faltando só a apresentação do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e o término na clínica. Por quê? Porque eu optei por psicologia clínica. Só que, o que acontece? Neste período, eu tive um acompanhamento. Eu era agora o 10º período, né? E eu precisava repassar o meu pessoal, né? O pessoal que eu estava atendendo, para o outro terapeuta. E neste momento apareceu uma menina que nós já tínhamos pago cadeira juntos, certo? Porque na faculdade a gente chama de cadeira, né? Eu já tinha pago cadeira com ela, né? Eu acho que 2 ou 3 cadeiras. E obviamente naquele momento nós tivemos uma empatia. Conversamos, chegamos a uma amizade legal. Óbvio, amizades entre aspas, né? Amizade para o decorrer do curso. E aí essa menina caiu e eu fiquei. E ela disse assim: eu vou ficar com os pais, com o Iraquitã, com o mestre. E lá a pessoa me chamava de mestre. Eu disse, beleza. Aí apresentei a menina para os pais, que já tinham bastante, né? E então eu comecei a fazer, né, o que a gente chama de desmame, né? Eu vou saindo devagarzinho e deixando ela se apresentar, para ver qual era o trabalho dela, né, para ver qual era a dinâmica dela. Só que eu tinha feito, né, um bom trabalho. Tanto é que eu fiquei sozinho. Eu não tinha o segundo terapeuta comigo, não. Como ele fosse o 10º período e eu o 9º. Eu tinha que estar, ele tinha que estar me acompanhando. E também com a coordenadora. A coordenadora nunca tinha ido nas vezes que eu fui o terapeuta central das mães. Nós fechávamos o grupo, a reunião de grupo, e depois eu repassava todo o conhecimento, algumas dúvidas, claro, para a minha coordenadora, que lembra que o nome era Tempestade? Pronto. Aí essa menina veio. Só que eu fazia algumas coisas que as mães, né, os pais que estavam ali, eles se sentiam muito à vontade para poder, de alguma forma, encaminhar suas demandas de problemas, ver qual situação era parecida ali, porque nós falávamos das nossas dificuldades, eles falavam, e eu sempre era o intermediador da coisa. Mas eu sempre deixava a menina também fazer a parte dela, entendeu? Ela interagia, só que no início ela ficou mais calada observando, né? Porque ela estava chegando naquele momento, ela queria ainda se integrar a nós. E eu fazia algumas dinâmicas terapêuticas, como a bola, o balão de gás. Eu peguei um baúzinho, dei para todo mundo, e esse baú a gente fazia o seguinte: esse baú você levaria para casa e depois você colocaria um problema
Ó, chegou outra florzinha aqui. Calma, florzinha. E aí colocaria o problema no baúzinho. Aí nós pegaríamos o problema, colocaríamos num cesto e depois eu selecionaria ali, puxava aquele problema e explanava para as pessoas, óbvio, com autorização de todo mundo. E cada um, com a sua experiência, nós tentávamos chegar a um denominador comum, uma solução para aquele problema, certo? E muitas vezes problemas era a questão afetiva, muitas vezes, a maioria das vezes, problemas financeiros, porque era uma comunidade muito pobre, tá? E N problemas. E isso fazia com que as pessoas, as pessoas ficassem mais à vontade. Eu passei o meu período todo nesse sistema, certo? E outra, ó, conversando com elas, fazendo as interpretações, achávamos soluções, porque quem tem que achar sempre a solução é o paciente, o intermediador é o terapeuta. Eu sei que estava muito massa, as pessoas estavam gostando, e as pessoas se identificavam muito comigo, eu me identificava muito com elas. E estava numa harmonia muito boa. Só que quando essa menina chegou, ela começou a observar que eu não era tão técnico, né, como ela queria ser. E aí o que acontece? Ela achou muito estranho as minhas abordagens. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estava na cabeça dela não, mas para a ação que ela tomou. Passou o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, no início do terceiro mês, eu estava muito bem, nós estávamos bem, pensei, e aí ela pegou, foi lá e chamou a minha coordenadora. A coordenadora, ela nunca tinha ido na sessão terapêutica. Não tinha. Nesse dia ela foi. Quando ela chegou, eu peguei e estranhei. Tempestade. Esse cachorro. Tempestade chegou. Me assustei com o cachorro aqui. Tempestade chegou e olhou para mim e olhou para ela e disse assim: hoje o Iraquitã não fala nada, vai ficar só escutando. Aí eu peguei e disse: opa, né? O alarme ligou, né? Eu digo: opa, tá alguma coisa aqui errada. Ela tinha chamado a coordenadora para justamente ver o meu trabalho. E aí ela disse assim: Tempestade, né? Olha, hoje quem vai ficar é fulana. Eu peguei e fiquei calado, não falei nada. As mães, tinham pais também, olharam para cima, para mim, como quem diz: oxê, tá alguma coisa errada. E não havia muita identificação com a nono período, com a outra terapeuta. Eu peguei e fiquei calado, né? Deixei a coisa, né, fluir. Aí o que foi que ela fez? Ela começou a conversar, se sentiu muito à vontade. Tempestade lá, né, coordenadora lá, falando também, né? Perguntava algumas coisas e tinha para ver um feedback. Eu sei que ela disse: pronto, agora vamos deixar que a nossa terapeuta fulana faça. Aí ela pegou a velha técnica da toalha de retalhos, que eu nunca tinha feito aquilo ali. Eu vi aquilo ali, certo? É interessante, mas eu trabalhei de forma diferenciada. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu não gosto da mesmice. O técnico é bom, para você falar. Muitas vezes as pessoas querem escutar o técnico falando, mas no dia a dia, como é que a gente vai resolver o problema? Na prática, não vamos ver. É esse a maioria dos problemas dos psicólogos. Falam, certo? Existem muitas técnicas. O ABA é uma técnica, uma ciência. O TCC é outra, a psicanálise. Tem inúmeras, mas às vezes você precisa de algo mais pomposo, algo mais prático, algo do dia a dia, que as pessoas possam se identificar e aí construir laços que farão com que essas pessoas tenham uma reflexão e consigam chegar ao denominador comum tendo a realidade, algo palpável.
E só conversa, muitas vezes não resolve, tá certo? Resolve até um determinado ponto. E se você é uma pessoa que você gosta de ouvir palavras técnicas, né? Ótimo. Agora, eu sou propício à realidade, eu sou propício à técnica real, que eu consiga chegar numa reflexão, tá certo? Pode lembrar, pessoal, aqui é muito barulho, aqui é um barulho, passa carro, às vezes o telefone, às vezes minha mãe me chama aqui, e assim vai, tá? Meus vídeos. Então vamos lá. Aí eu fiquei inerte lá, me encalei, não falei nada, e fiquei só observando o que ela ia fazer. Ela pegou lá a técnica, deu um pedacinho lá para cada uma, cortaram um retalho lá, e foram fazendo foram costurando a toalha. No final das coisas, ela falou que o retalho, essa junção era a união de todo mundo, cada um dava uma partezinha do seu conhecimento, do seu trabalho, e construir algo em comum para o desenvolvimento de todos. Isso as pessoas já sabiam desde o início para comigo, entendeu? Porque eu conversei justamente isso e eu coloquei uma verdade. Não é a minha verdade, é a verdade deles, do dia a dia. Porque a verdade deles se confunde com a minha também. E eu, como psicólogo, eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que ter essa percepção para poder construir algo na cabeça das pessoas de uma coisa real, de uma coisa concreta. E durante os, vamos dizer assim, 8 meses, porque foram 6 meses no primeiro período, e mais 6 meses do outro, né? Que é o segundo semestre. Eu já estava com 2 meses, 8 meses, então eu já tinha construído uma aliança terapêutica com esse pessoal. Entende? E a menina chegou justamente querendo o quê? De alguma forma dizer assim, gente, as técnicas que o terapeuta iraquiano está usando não são as mais adequadas. E ela errou. Só que, no final das contas, a tempestade percebeu. Ela teve um momento que ela teve um start assim, ela percebeu, olhou para mim assim, e olhou para o público que estava sendo atendido, que eles não estavam gostando daquilo ali. Que não é a realidade deles. Que aquilo ali já tinha passado. A gente já estava no desenvolvimento. Era como se você quisesse retardar, voltar tudo de novo. Então não era aquilo ali. Então o povo, por si só, se expressou, certo? E a menina ficou meio assim, eita, onde é que eu estou agora? O que é que eu faço? Aí eu peguei isso para ela, foi chamar o SAMU para te ajudar, foi? Aí foi quando Tempestade disse, pode falar. Aí eu peguei e falei. Eu falei de uma totalidade de um trabalho que nós estávamos já fazendo. Falei das vantagens do trabalho e que nós estávamos desenvolvendo algo muito maior, e mesmo em pouco tempo, porque eu sabia que eu ia ficar ali e ia sair, eu só ia ficar 1 ano, tá? E aí eu consegui, através das minhas técnicas, desenvolver algo importante na construção do comportamento dessas pessoas. Eu penso que eu deixei algo propício para que essas pessoas possam se desenvolver, e se desenvolveram, porque a coisa estava indo tão bem que uma estava chamando outra. Tinha mães lá que não tinham ido mais. E depois elas falaram a respeito da minha pessoa. E quando a pessoa veio experienciar com o nosso grupo começou a crescer muito rápido. Quer dizer, muitas pessoas que não estavam indo mais começaram a voltar e a construir novamente aquela, vamos dizer que dá a sua parte do retalho para aquela grande toalha, aquela coxa de retalho, que a menina naquele momento fez. Mas era algo que a gente já havia se desenvolvendo já há muito tempo e com um resultado muito expressivo. Tá bom? Como seria esse resultado expressivo? A presença da população, a presença de pessoas naquele momento terapêutico. E a aliança se tornou muito forte, muito forte. E aí foi quando ela percebeu, Tempestade percebeu que o que eu estava fazendo tinha total êxito, certo? E total
razão naquilo que eu falava também nas reuniões que nós tínhamos logo após o término das reuniões que nós tínhamos com esses pais. Porque nós tínhamos 2 reuniões. Tínhamos, aliás, 3 reuniões. Tinha um atendimento com os filhos, o outro atendimento com os pais e uma reunião com todos os terapeutas ali presentes. Para nós, assim que cada um tem a sua experiência, a gente pudesse falar. Você desculpe aqui, então um cachorro passa para cima e para baixo. Nós pudéssemos falar das experiências que os terapeutas tinham com esses meninos, com esses adolescentes, muitos deles com TDAH, com autismo, com TEA, com tantos outros transtornos aqui que não vale a pena ressaltar nesse vídeo, tá certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu consegui mostrar o meu trabalho. A menina ficou meio que assim, poxa, ela terminou se rendendo. E depois eu fiquei meio assim, meio um pouco chateado com ela, porque não havia necessidade nenhuma. Ela poderia assim ter me comunicado, porque como eu era o 9º período, 10º período, ela tinha o dever de me comunicar que estava ou insatisfeito, ou queria um posicionamento da coordenadora, Tempestade, algo nesse sentido, e ela não me comunicou coisa alguma, certo? Ela fez tudo à revelia e terminou se dando mal, tá certo? Mas, de toda forma, ela se formou também. Eu me formei meses depois, tá certo? Né? Graças a Deus, minhas notas foram excelentes. O conteúdo que eu apresentei foi muito massa, tá certo? Durante os 5 anos de faculdade de psicologia. E parti para a licenciatura, já estava já ensinando a licenciatura. E posteriormente fui para a graduação em TCC, tá bom? Terapia cognitivo-comportamental. Então, fica aqui a saga do mestre. Socorro, chamo o SAMU, mas que não deu certo, tá bom? Sabe por quê? Lembrem-se, principalmente vocês que são artistas marciais, nosso esporte, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, kung fu, seja ela qual for, capoeira, tem muito a nos dar. É uma ferramenta importantíssima e necessária para o nosso dia a dia. Agora, você sabe interpretar o que a arte marcial te dá? Você tem o conhecimento, né, um pouco mais abrangente de outras ciências que possam colaborar para o teu conhecimento da tua arte marcial que tu já tem há anos. Você chegou a um mestre, a um grão-mestre, o que você tem de oferecer para ser diferente? A tua experiência? Ou tu vai ficar na mesmice de competição e não sai disso aí? Então, pessoal, nós precisamos sim buscar o conhecimento, trabalhar essa ferramenta importante que é a arte marcial e transformar tudo isso em bem comum para a nossa população, tá bom? Para que o nosso legado seja deixado aqui no dia que nós não estivermos mais aqui, tá bom? Então, mais uma vez, a saga do mestre. Dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja Homem, tá bom? Mês de junho, São João!